Que bom ter você aqui novamente. Se você está aqui é porque você gostou dos vídeos anteriores e está aqui para prestigiar o canal. Bem-vindo ao canal CEO para Todos. Meu nome é Dionéver Pereira e eu sou CEO e eu vou explicar um pouco do mundo corporativo para você. Vem comigo. Empresas são pessoas. É o assunto de hoje. Empresas são pessoas. CEOs, quando assumem liderança de empresas, precisam entender isso, que pessoas são importantes, porque elas fazem parte da empresa. Empresas não funcionam apenas com CNPJ. Empresas têm junto delas pessoas. Você, quando entrar numa empresa, ou quando você liderar algum departamento numa empresa, você tem que aprender a lidar com as pessoas. Quem não sabe lidar com pessoas, quem não conhece o dinamismo de lidar com pessoas, não pode nunca estar à frente de uma liderança. Porque eu vejo muitos CEOs preocupados apenas com processos, com técnicas, com estratégia, mas esquece das pessoas. As pessoas são organismos vivos das empresas. Elas têm as suas expectativas, elas têm as suas ansiedades, elas têm muito o que ter dentro da empresa como algo que elas almejam, né? Elas têm objetivos. Todas as pessoas, elas estão na empresa, mas elas têm os seus anseios pessoais. Aliás, muitos de nós, se você ainda não notou, quando você trabalha para uma empresa, você às vezes passa mais tempo na empresa do que com a sua própria família. Então, muito do que você almeja, objetivo de sucesso na sua vida, você está muito ligado com a empresa. Então, os CEOs precisam aprender a lidar com pessoas. E as pessoas, elas têm as suas metas, né? Eu falei aqui na aula passada sobre talento, habilidade e renda. Qualquer pessoa na empresa busca isso também, né? Se o CEO não se ater a esse mecanismo dentro das empresas, ele provavelmente está fadado ao fracasso. Então, quando o CEO entra numa empresa, uma das primeiras providências que ele tem que fazer é saber o clima organizacional da empresa. Como é que essa empresa está? Como estão os colaboradores da empresa? Né? Que tipo de benefícios eles têm? Como eles se sentem? Não é só salário, muitas vezes é o clima organizacional. Os CEOs precisam sempre, quando entram de primeira numa empresa, entender todo o clima organizacional dessa empresa. Porque o CEO precisa estar muito atualizado sobre isso. A satisfação de cada um, a insatisfação. É claro, Dionéver, mas uma empresa que tenha 1.800 colaboradores, como é que o CEO vai fazer? Ora, né, existem pesquisas, existem métodos, né, existem departamentos. Quando uma empresa tem esse número alto de colaboradores, existe o departamento de gestão de pessoas. Eu detesto o nome recursos humanos, porque humanos não são recursos. E depois vai ter um vídeo especificamente falando sobre isso. Então, não se atrele à nomenclatura. Mas, assim, uma empresa de grande porte, ela tem gestão de pessoas. E essa gestão de pessoas, ela pode, sim, fazer uma pesquisa de clima organizacional. Então, quando o CEO pega esse resultado do clima organizacional, ele pode, ele mesmo, muitas vezes, colocar lá quais os tipos de perguntas que ele quer fazer para entender um pouco de como está a situação e o termômetro de pessoal da empresa. As pessoas talvez sejam um grande desafio para os CEOs, porque pessoas têm expectativas diferentes. Nenhuma pessoa é igual à outra. Então, cada uma tem uma expectativa, cada uma tem um objetivo, cada uma tem uma meta de vida. E a empresa faz parte disso, porque ela é que vai fomentar essa vontade da pessoa ter sucesso. Então, os CEOs precisam entender isso, precisam cada vez mais trabalhar esse clima organizacional. Porque quando você trabalha o clima organizacional,
você tem na sua mão, né, uma coisa muito legal, que é a vontade das pessoas em ajudar e colaborar. Por isso que o nome é colaborador, né? Antigamente era funcionário, que tinha uma função, empregado, que era só empregado, né? Hoje a gente usa a nomenclatura de colaborador, porque ele, dentro da empresa, ele é quem alavanca, quem colabora para a entrega da empresa. Então, nós, sempre como CEOs, precisamos, antes de tudo, entender pessoas. CEOs que não entendem pessoas ou que não sabem lidar com pessoas estão fadados ao fracasso. Então, anote bem aí, empresas são pessoas, não são apenas CNPJs, né? Então, precisa se atentar a isso. E como toda pessoa sempre vai querer ter algo de objetivo para poder colaborar dentro da empresa. Então, a gente sempre busca as pessoas, garra, determinação, o que elas têm de melhor. Estamos hoje numa era coach, né? Os meus amigos aí que são coach, né, eles ajudam muitas pessoas, né? O coach vem do inglês, treinador, né? Por quê? Porque elas alavancam a potencialidade das pessoas para que elas possam atingir os seus objetivos e maximizar todo o seu potencial. Então, é muito importante também a participação dos coaches nas empresas, porque eles fazem intensificar o que cada pessoa tem de melhor, ou seja, trabalhar as habilidades, trabalhar os talentos das pessoas e aquelas dificuldades que eles têm, tentar a superação. Então, veja bem, pessoas são muito importantes dentro de empresas. Se você é dono de empresa, se você pretende ser um CEO, é melhor saber lidar com pessoas, porque caso contrário, você vai ter uma dificuldade muito grande. No mundo de hoje, onde a informação está muito, muito fácil, a um toque dos seus dedos, então as pessoas cada vez mais têm informação e às vezes elas se sentem frustradas porque não conseguem almejar aquilo que desejam. Então, o CEO, o executivo, precisa estar atento a isso. Uma das coisas mais importantes que talvez um CEO possa fazer aos seus liderados é deixar o acesso livre, nunca impedir, colocar uma barreira, o CEO entra lá na sala, lá, fecha a porta, e para falar com ele tem que marcar o horário, tem que falar com antecedência, tem que falar com secretária, Não, precisa se democratizar o acesso. Todos têm que ter acesso ao CEO. Um CEO que quer ter sucesso na empresa, ele precisa escutar a todos. Então, se ele começa a tolher essa barreira, colocar barreiras para que os colaboradores tenham acesso a ele, ou as pessoas de coordenação, né, tenham acesso a ele, se ele coloca barreiras, ele está perdendo muito de saber como que a empresa está andando. Então, é importante que o CEO também facilite o acesso de pessoas a ele. O CEO também é uma pessoa. Então, se o CEO é uma pessoa, ele também tem os seus sentimentos. Então, ele precisa projetar isso também nos seus liderados. Então, às vezes as pessoas pensam que o CEO é um homem de ferro, né, que vai ter assim, uma vara mágica para solução para tudo. Não, ele também é falho, ele é sujeito a erros, ele é humano, mas ele está ali naquela posição para tentar fazer o melhor e trazer o melhor para a empresa. Né? Então, os liderados, às vezes, acham que o CEO é uma autoridade divina que vai fazer com que as coisas aconteçam com um toque de mágica. Não, o CEO não faz nada sozinho. Se não ter todo o organismo da empresa junto com ele, abraçado a ele, é difícil que ele desenvolva algo. Ele precisa dos seus liderados e precisa que os liderados confiem nele. E para isso existe uma relação de confiança. E essa relação nunca pode ser imposta. Grave bem isso. Liderança não se impõe às pessoas. Liderança se conquista das pessoas. Então, a liderança tem que ser conquistada. Ninguém consegue liderar um grupo
senão por uma conquista de confiança, né? E as pessoas, elas querem isso, elas precisam de um norte, elas precisam confiar em alguém. Você já teve alguém que você teve confiança para falar sobre determinado assunto? Pois é, o CEO precisa ouvir e as pessoas precisam confiar a falar todos os assuntos para ele. Se você gostou do vídeo de hoje, inscreva-se no canal. E se você já é inscrito, ative o sininho. Eu preciso da sua ajuda para poder continuar com os vídeos aqui no YouTube. Então, dá essa força lá, tá? Eu te garanto que você não irá se arrepender.